Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 17 de setembro. Estamos na 24ª semana do Tempo Comum. Com muita alegria, acolho cada um de vocês que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. E hoje vamos juntos para mais uma reflexão, mais uma meditação e deixar que a palavra do Senhor possa enraizar no nosso coração, possa entrar no nosso coração e conduzir a nossa vida e nos conduzir para o reino dos céus, nos conduzir para aquilo que o Senhor nos chama a ser, nos chama a santidade. Hoje, na primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo basicamente nos fala do céu, nos fala da salvação, nos conta um pouco sobre o céu, né? Nos fala, talvez de forma indireta, dessa grande maravilha do homem, né? do segundo homem, do segundo Adão, que é o homem celeste, que é o homem que devemos viver como a sua imagem e semelhança para podermos alcançar a salvação. Devemos, durante toda essa nossa vida, semear as coisas do céu. Devemos, durante toda essa nossa vida, morrer esse velho homem, deixar morrer as coisas velhas em nós, para que possamos nascer para o novo, para que possamos nascer para uma vida nova, para que possamos nascer para o novo, nascer para uma vida nova, nascer para a ressurreição. São Paulo, então, usa de alguns questionamentos daquela época como a ressurreição dos mortos. Então, assim, para explicar àquele povo como acontece a ressurreição dos mortos. E aí ele vai dizendo que assim como veio o primeiro homem, o primeiro Adão, e que somos também a imagem desse novo Adão, também desse primeiro Adão, também devemos ser a imagem do novo homem, do novo Adão, que é Jesus Cristo. E ele vai nos dizendo que semeia-se tudo isso em meio à corrupção, à ignomínia, em meio às fraquezas. Tudo isso para nos mostrar que é nessa vida que se semeia, é nessa vida que devemos buscar e viver como pessoas que buscam o reino dos céus. É nessa vida que devemos semear as coisas do céu para podermos colher o céu, que é a própria salvação, que é a nossa salvação, que é a santidade, que é aquilo que o Senhor quer para nós. É nessa vida, meus irmãos, minhas irmãs, que devemos viver semeando o céu, semeando as coisas celestes. O mesmo São Paulo vai dizer quando escreve aos Colossenses: se com Cristo ressuscitastes, em tudo buscai as coisas do alto. Ou seja, se cremos de fato neste ensinamento de São Paulo aos Coríntios, de como os mortos ressuscitam, como vai ser a ressurreição dos mortos, então busquemos as coisas do alto. Então busquemos as coisas celestes. Busquemos viver nas virtudes, busquemos viver nos ensinamentos de Jesus. Busquemos ter totalmente o nosso coração voltado às coisas do alto, para então alcançarmos este céu, alcançarmos aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo a qual foi a grande razão de Jesus se encarnar, morrer e ressuscitar. São Paulo, nesta primeira leitura, nesta carta aos Coríntios, nos leva a refletir, a ter um olhar transcendente ao céu, para poder colocar no nosso coração
esse desejo de estar neste lugar que é muito além da nossa compreensão, este lugar onde não há sofrimento, este lugar onde não há desejos da carne, mas só há a felicidade plena, só há a contemplação da face de Deus. E assim ele vai nos mostrando como acontece a ressurreição. Obviamente que não de uma forma muito profunda, mas bem objetivo. Ele vai nos mostrando o primeiro homem, que é o Adão. Ele vai nos mostrando a diferença entre o primeiro e o segundo homem, diferenças objetivas, olhando para a ressurreição. Diferenças objetivas entre o primeiro e entre o segundo homem. O primeiro homem foi um ser vivo, foi um ser criado, que Deus deu vida a esse homem. E o segundo homem é um espírito vivificante. O segundo homem, não criado, mas sim gerado, consubstancial ao Pai, ou seja, com a mesma substância de Deus, pois é o próprio Deus que se fez homem. Então, este segundo homem é um espírito vivificante, ou seja, é um espírito que vem nos dar a vida. Vem nos dar a vida eterna. Este é o primeiro homem, é o segundo homem. O homem criado por Deus e o segundo que veio para nos dar a vida eterna. E assim como somos a semelhança deste primeiro Adão, deste primeiro homem, que é um homem terrestre, e o segundo homem, o homem celeste. O homem que veio do céu. O primeiro homem criado nesta terra por Deus. E o segundo homem que veio do céu. E assim como somos essa imagem do primeiro homem, deste homem terrestre, deste homem criado nesta terra, e também somos criados nesta terra, criados nesta vida. E assim como somos a sua imagem deste primeiro homem, devemos também ser a imagem deste homem celeste. Assim seremos a imagem deste homem, a imagem do Cristo. O primeiro homem, criado por Deus, um homem natural, e o segundo homem, que é o próprio Cristo, este que veio para nos dar a vida, para nos dar a vida eterna. Assim como refletimos a imagem do primeiro homem, também refletiremos a imagem deste Cristo, como o segundo Adão. E assim São Paulo vai nos falando da ressurreição, de como será a ressurreição dos mortos. Vamos viver esta vida com a imagem natural do primeiro homem, mas buscando ser a imagem e semelhança de Cristo, que é aquele que nos leva à ressurreição, que é aquele que nos leva a alcançarmos o céu, a alcançarmos a salvação, a alcançarmos a santidade. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma reflexão belíssima. Quando paramos para pensar na grandiosidade de Deus, na capacidade de Deus, em um lugar tão maravilhoso, pensado por Ele para nós. E como aconteceu e como acontece essa possibilidade de entrarmos neste lugar, de alcançarmos este lugar. Isso é maravilhoso, é lindo. É lindo olhar para essas maravilhas de Deus. É lindo olhar para a ação de Deus. E como deve ser lindo, maravilhoso este lugar que o Senhor pensou para nós. Este lugar magnífico que o Senhor pensou para nós. Devemos sim, na nossa vida, diariamente, meus irmãos, pensar no céu, olhar para o céu e imaginar a beleza deste lugar, para ter no nosso coração este anseio de buscarmos, este anseio de querer estar lá e buscar, semeando nessa vida,
com as nossas ações, as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Viver semeando para poder colher o céu, para poder alcançarmos a salvação. O Senhor nos chama a viver como a sua imagem e semelhança. Acolhendo as cruzes que o Senhor nos dá, que o Senhor permite acontecer em nossas vidas, mas sempre olhando para o sofrimento, olhando para a dor, sempre olhando para as tribulações, com um desejo imenso de céu, de salvação, para que possamos estar lá. A exemplo de São Paulo, que durante toda a sua vida, após o seu encontro com Cristo, viveu semeando pedacinhos de céu nesta vida. E assim como nos deixa este ensinamento belíssimo, este rico ensinamento que hoje se apresenta nesta liturgia, a exemplo dele, possamos também viver assim, com o coração ardente, com o coração desejoso de estar lá com ele, de conviver com os eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Assim deve ser a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Assim deve ser a nossa vida, buscando, olhando para esse céu com um olhar transcendente e com o coração desejoso de estar lá, com o coração desejoso de alcançar este prêmio, de alcançar esta salvação. Busquemos em tudo as coisas do alto. Busquemos em tudo as coisas do céu para estarmos lá. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco faremos a reflexão do Evangelho de hoje. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva deste sábado, 17 de setembro. Estamos na 24ª semana do Tempo Comum. E com muita alegria, acolho mais uma vez cada um de vocês que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal no YouTube, Missão Maria de Nazaré. Com muita alegria, vamos meditando a palavra do Senhor, a liturgia de hoje, que o Senhor nos ensina e que o Senhor nos fala. E vamos agora fazer a reflexão do Evangelho de hoje, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, dos versículos 14 ao versículo 15. Havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada
e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, sendo crescida, produziu fruto 100 por 1. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho de São Lucas, que vai desde o versículo 16 do capítulo 4 até o versículo 49 do capítulo 9, é o ministério de Jesus na Galileia. Aqui São Lucas nos narra em diversos trechos essa vida ministerial de Jesus na Galileia. E aqui nos é contado muitas curas de possessos, cura da sogra de Pedro, alguns leprosos, paralíticos. Também nos são narrados alguns chamados de Jesus, chamados de Levi. O chamado de Levi, São Mateus, o evangelista. A escolha dos 12 apóstolos. Também nos é narrado a pesca milagrosa, aquela que Jesus realiza. E também nos faz alguns ensinamentos sobre o jejum, sobre as coisas boas realizadas em dias de sábado, o amor aos inimigos. E aqui na parábola do semeador, neste capítulo 8, o Senhor nos mostra as diferentes terras dos corações, as diferentes maneiras de acolher e viver a palavra de Deus. Sim, há diferentes maneiras de viver a palavra de Deus, mas somente um é o caminho. Somente um é o caminho que nos leva até Jesus. Somente uma maneira é a maneira certa de viver aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos fala. E assim, Ele vai nos falando diferentes terras aonde a semente caiu, aonde a palavra do Senhor caiu. Aqueles que caíram na beira, que estão na beira da estrada, são aqueles a qual ouvem a palavra, mas facilmente são distraídos, facilmente são levados. O que o Senhor quer nos falar nesta parábola de hoje, nos fala diretamente, é a perseverança nos seus ensinamentos, é a perseverança no seu caminho, é a perseverança naquilo que Ele nos ensina. E esses que estão à beira da estrada, que acolhem a palavra, né? Em todos que o Senhor cita, nenhum deles ele fala que em primeiro passo rejeitou os seus ensinamentos. Não, mas ele diz que acolhem a sua palavra. E aqui, meu irmão, minha irmã, devemos ter os nossos ouvidos atentos, ter os nossos olhos atentos. Porque não basta só ouvir, não basta só ler, mas é preciso colocar em prática.
É preciso viver isso na nossa vida, viver os seus ensinamentos na nossa vida. E aí, o primeiro que eles citam, os que estão à beira da estrada, são os que ouvem a palavra, mas facilmente são distraídos. Facilmente o demônio os corrompe para que não perseverem e para que não sejam salvos, para que não alcancem a salvação. Os que caem sobre a pedra são os que não têm raiz em Cristo. São os que não deixam a palavra enraizar no seu coração. São os que não se aprofundam nos seus ensinamentos. São os que não deixam a sua vida ser conduzido por aquilo que o Senhor ensina, por aquilo que o Senhor fala. Aqueles que são sufocados pelos espinhos são os que deixam a palavra entrar no seu coração, mas deixa ser sufocado por tantas outras coisas, pelas preocupações. Não concentram a sua preocupação no coração de Cristo. Não colocam as suas aflições no coração de Cristo. Mas tenta por si só buscar a solução, tenta por si só buscar o caminho. E aí acaba que isso tudo vai sufocando a semente que o Senhor coloca no seu coração, no nosso coração. Se deixa levar por tantas outras coisas, pelas próprias vontades, pelos prazeres. Não tem a decisão de deixar as coisas velhas, de deixar as coisas antigas, de deixar o velho homem. E assim, tudo isso vai sufocando e acaba matando a semente da palavra que é colocada no coração, que é semeada no nosso coração. Não se deixa que essa semente possa germinar no coração, porque concentra toda a sua vida, todo o seu coração em muitas outras coisas e não consegue ter a vida total dedicada a Jesus Cristo. Não tem esse amadurecimento na fé, não tem esse crescimento, esse aprofundamento em Cristo, nos seus ensinamentos. E por fim ele fala da terra boa, que é a terra que deve ser o nosso coração. E no final ele diz que a que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Primeiro ele fala de terras a qual caem a semente, mas são distraídos fáceis. São sufocados por inúmeras outras preocupações. Não tem raiz, não deixa enraizar. E por fim ele fala que são aqueles que dão frutos na perseverança. O Senhor nos fala de perseverar na sua palavra, para dar frutos, meus irmãos, minhas irmãs, para que essa palavra seja enraizada, para que a nossa vida não seja distraída facilmente, para que não morra em nós sufocado a semente que Deus semeia através da sua palavra. É preciso perseverarmos naquilo que o Senhor nos ensina. E aí é preciso pegar todos os ensinamentos que o Senhor traz para nós nessas leituras, nos evangelhos, e colocar em prática na nossa vida, mesmo na dificuldade, mesmo com desejo de às vezes, desistência, de não querer. É preciso perseverar. É preciso perseverar. E assim deixar que o velho homem, que o homem antigo, que as coisas antigas morram em nós. Assim como São Paulo já nos diz que não tem como plantar algo já pelo tronco. Não tem como, é preciso semear a semente no nosso coração. E tudo para que nasça de novo é preciso morrer. Essa semente, para nascer uma árvore, é preciso que ela morra, que ela seja enterrada. É preciso, meus irmãos, minhas irmãs, na perseverança, que o velho em nós morra, para que possamos nascer o novo em nós, para que possamos dar frutos, e esses frutos é a salvação. Por isso, é preciso deixar esta palavra ser semeada no nosso coração. É preciso deixar
que a palavra de Deus venha, podemos dizer, matar tudo que é velho em nós, tudo aquilo que nos leva à morte espiritual, para que possamos alcançar o novo, para que possamos semear também o céu e alcançarmos a salvação, alcançarmos este prêmio celeste, para que possamos ser e refletir a imagem do novo Adão, a imagem do homem novo, que é Cristo Jesus. Assim como o Senhor nos fala, quem tem ouvidos ouça, ouçamos esta palavra, mas que não deixemos ela escapar nem morrer em nós, para que possamos alcançar a salvação. Que Deus abençoe você, a sua família, e até o próximo programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.